O gerente do banco olhou para os pedaços rasgados do envelope que eu tinha acabado de juntar com fita adesiva, e o rosto dele perdeu toda a cor. Ele ajustou os óculos 3 vezes em 10 segundos, algo que eu logo entenderia ser um tique nervoso quando ele estava em pânico absoluto. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele segurava os fragmentos contra a luz, tentando decifrar o que estava escrito através das camadas de fita transparente. O ar-condicionado da agência zumbia ao fundo, mas mesmo assim eu podia sentir gotas de suor escorrendo pelas minhas costas. Então ele disse, com a voz trêmula e quebradiça, 5 palavras que mudaram tudo. Senhorita, chame a polícia agora. E ali, naquela agência do Banco Central na Avenida Paulista, às 13h40 da tarde de uma sexta-feira de dezembro, segurando meu diploma de direito ainda quente da gráfica e os restos do presente do meu avô, eu finalmente entendi. Entendi por que meu padrasto tinha ficado tão furioso, por que ele tinha arrancado o envelope da minha mão com tanta violência que suas unhas arranharam minha pele, deixando 3 marcas vermelhas que ainda ardiam. Porque seus olhos tinham ficado quase pretos de raiva quando viu o selo de cera vermelha. Por que ele tinha gritado aquelas palavras venenosas na frente de toda a minha família, sem um pingo de vergonha ou hesitação. Isso não vale nada, assim como você. Mas estou me adiantando. Você precisa entender como chegamos aqui, neste momento onde tudo desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Deixe-me voltar algumas horas, para a manhã daquele dia que começou como um sonho e quase terminou como meu pior pesadelo. Meu nome é Marina Alves Costa. Tenho 31 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 26, no dia da minha formatura em Direito pela Universidade de São Paulo. 7 anos de luta, porque eu estudava à noite e trabalhava durante o dia como assistente administrativa numa empresa de contabilidade. 7 anos ouvindo meu padrasto, Roberto Mendes, dizer que eu estava desperdiçando meu tempo, que advogada era profissão de gente metida, que eu nunca seria nada além de uma parasita vivendo às custas dele. O irônico é que eu nunca vivi às custas dele, nem um único real. Desde os meus 17 anos, quando consegui meu primeiro emprego como balconista numa farmácia, eu paguei cada centavo das minhas despesas. Minha faculdade, meus livros, minha roupa, até a comida que eu comia. Comprava mercado separado e guardava no meu quarto porque Roberto tinha o hábito encantador de jogar fora qualquer coisa que fosse minha e estivesse na geladeira comunitária. Uma vez, ele jogou fora um bolo de aniversário que eu tinha comprado para mim mesma. Disse que estava ocupando espaço e que cheirava mal. O bolo tinha sido comprado naquela mesma manhã. Mas deixa eu voltar ainda mais no tempo, porque você precisa entender quem é Roberto Mendes e como ele se tornou parte da minha vida como uma doença que você não consegue curar. Eu tinha 12 anos quando minha mãe, Cristina, conheceu Roberto. Meu pai tinha morrido 3 anos antes, um aneurisma cerebral fulminante, enquanto ele dirigia para o trabalho. Ele estava no farol da Avenida Rebouças, esperando o sinal abrir quando aconteceu. Os médicos disseram que ele não sentiu dor, que foi instantâneo. Um dia ele estava vivo, rindo das minhas piadas ruins no café da manhã, me ajudando com dever de matemática, prometendo me levar ao zoológico no fim de semana. E no dia seguinte ele estava sendo enterrado num caixão cinza que parecia pequeno demais para conter tudo o que ele era. Minha mãe herdou a casa onde morávamos, um sobrado em Pinheiros que meu pai tinha comprado nos anos 90, quando o bairro ainda era mais acessível. 3 quartos, um quintal com uma jabuticabeira que dava frutas todo verão e uma sala grande onde meu pai costumava tocar violão aos domingos. Minha mãe também recebeu uma pensão modesta do emprego do meu pai. Ele tinha trabalhado como contador numa empresa de importação por 15 anos. Ela trabalhava como professora de português numa escola municipal. E a gente vivia bem. Não éramos ricas, mas não faltava nada. Eu tinha roupas limpas, material escolar, brinquedos suficientes. E, acima de tudo, eu tinha amor. Roberto apareceu num churrasco na casa de uma amiga da minha mãe, a dona Márcia, uma tarde de sábado em março. Eu me lembro porque era meu aniversário de 12 anos e minha mãe tinha me levado para distrair, já que eu estava triste porque seria meu primeiro aniversário sem meu pai. Roberto era dono de uma concessionária de carros usados, sempre vestido impecavelmente, relógio chamativo no pulso que refletia a luz do sol, perfume caro demais que você conseguia sentir de longe. Ele tinha 42 anos, 10 a mais que minha mãe, cabelos negros engomados para trás com gel, dentes brancos demais para serem naturais e um sorriso que não chegava aos olhos. Era como se ele estivesse sempre posando para uma foto invisível.
Eu não gostei dele desde o primeiro segundo. Havia algo na forma como ele olhava para minha mãe, como se ela fosse um carro usado que ele estava avaliando para compra. Algo que meu padrasto nunca me deixou esquecer. Você sempre foi uma criança difícil, Marina. Ele dizia anos depois, geralmente na frente de visitas para me humilhar. Desde o começo, você tentou sabotar a felicidade da sua mãe. Uma criança egoísta que não queria ver a mãe feliz. A verdade é que eu tinha 12 anos e sentia que alguém estava tentando ocupar o lugar do meu pai. A cadeira dele na mesa de jantar, seu lugar no sofá assistindo novela com minha mãe, seu lado da cama no quarto que tinha sido dos meus pais. Mas eu era só uma criança. Então o que eu sabia? O que qualquer criança de 12 anos sabe sobre relacionamentos adultos e solidão e necessidade de companhia? Eles se casaram 8 meses depois, numa cerimônia simples no cartório. Minha mãe usou um vestido azul claro e Roberto um terno marrom. Eu fui madrinha por obrigação, usando um vestido rosa que eu odiava e sapatos apertados que me deram bolhas. Na foto do casamento, se você olhar bem, pode ver que eu não estou sorrindo. Roberto vendeu o apartamento dele, um 2 quartos em Santana, e se mudou para nossa casa. Nossa casa, a casa que era do meu pai. E foi aí que tudo começou a mudar. Lenta, mas inexoravelmente, como uma doença se espalhando. No começo foram coisas pequenas, tão sutis que minha mãe nem percebia ou fingia não perceber. Comentários sobre como eu comia demais. Marina, você já repetiu o prato 3 vezes. Vai ficar gorda assim. Piadas sobre meu peso na frente das visitas enquanto todo mundo ria nervosamente e minha mãe desviava o olhar, suas bochechas ficando vermelhas de constrangimento, mas sem coragem de me defender. Críticas sobre minhas notas, mesmo quando eu tirava 8 ou 9. Só 9? Por que não 10? Você não se esforça o suficiente. Comentários sobre minhas roupas. Essa calça está ridícula em você. Parece um saco de batatas. Sobre meus amigos. Aquela menina que veio aqui ontem é mal educada. Não quero ela na minha casa de novo. Minha casa, ele dizia. Não nossa, minha. Quando eu fiz 15 anos, as coisas escalaram de sutis para explícitas. Roberto começou a tomar decisões sobre a casa sem consultar minha mãe. Reformou a sala inteira, arrancou o papel de parede floral que minha mãe amava e pintou tudo de bege. Reformou o quarto deles, trocou todos os móveis que tinham sido dos meus pais, incluindo a cama onde eu tinha sido concebida, onde minha mãe tinha dormido com meu pai por 12 anos. Instalou uma piscina no quintal, destruindo a jabuticabeira no processo. Eu chorei quando vi a árvore sendo cortada e Roberto riu. É só uma árvore, Marina. Deixa de ser dramática. Tudo pago com o dinheiro dele. Ele fazia questão de lembrar. Eu que paguei essa reforma. Eu que comprei esses móveis. Eu que coloquei essa piscina. Tudo aqui é meu. A casa ainda estava no nome da minha mãe, mas Roberto se comportava como se fosse o dono absoluto, o rei de um castelo que ele tinha conquistado. E minha mãe que tinha sido tão forte depois da morte do meu pai, que tinha levantado da cama todo dia e ido trabalhar e cuidado de mim sozinha por 3 anos, foi ficando cada vez mais apagada. Ela parou de usar batom vermelho, a cor favorita dela que meu pai sempre elogiava. Parou de sair com as amigas para o cinema nas sextas-feiras. Começou a pedir desculpas por coisas que não eram culpa dela. Desculpa, o jantar ficou um pouco salgado. Desculpa, esqueci de comprar cerveja. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu via acontecendo em câmera lenta e não sabia como ajudar, porque eu mesma estava afundando no mesmo pântano. Aos 17 anos, 2 meses depois do meu aniversário, Roberto me disse durante o jantar, na frente da minha mãe e do irmão dele, que estava visitando. Marina, você tem 2 opções. Ou você arruma um emprego e começa a pagar sua parte, ou você vaza dessa casa quando fizer 18. Parasita aqui não fica. Minha mãe abriu a boca para protestar. Eu vi suas cordas vocais se moverem, mas Roberto lançou aquele olhar para ela, aquele olhar que eu tinha aprendido a reconhecer ao longo dos anos, aquele olhar que dizia, cala a boca ou vai ser pior depois. E ela fechou os olhos, apertou o guardanapo nas mãos até os nós dos dedos ficarem brancos e ficou em silêncio. No dia seguinte, eu estava entregando currículos. Consegui emprego numa farmácia a 4 quarteirões de casa. Salário mínimo, turno de 6 horas após a escola. Eu tinha 17 anos e trabalhava das 7 da noite à 1 da manhã. Chegava em casa exausta. Fazia lição de casa até às 3, dormia 4 horas e repetia tudo no dia seguinte. E aqui está a parte que Roberto nunca soube, nunca imaginou na sua arrogância infinita. Meu avô paterno, Carlos Alberto Costa, o pai do meu pai, nunca gostou dele.
Vovô Carlos era um homem discreto, de poucas palavras, mas olhos observadores. Ele era dono de uma pequena gráfica no Brás que ele tinha fundado em 1968, quando tinha apenas 22 anos. Começou imprimindo panfletos e cartões de visita e, ao longo de 40 anos, transformou aquilo em algo maior. Não era bilionário, não aparecia em revistas, mas tinha patrimônio sólido construído com trabalho honesto, e ele tinha amor de sobra por mim, a única neta, a menina dos olhos dele. Vovô Carlos me visitava em segredo. Encontros em cafés longe de Pinheiros, almoços rápidos perto do meu trabalho na farmácia, onde ele aparecia, coincidentemente. Ligações telefônicas no meu celular quando Roberto não estava em casa. Ele me ofereceu dinheiro centenas de vezes. Ofereceu pagar minha faculdade inteira, me dar um apartamento, qualquer coisa para eu sair daquela casa que ele via como uma prisão. Mas eu recusei, sempre recusei, com uma teimosia que agora reconheço como ingênua, porque alguma parte de mim, teimosa e boba e desesperadamente precisando de validação, achava que se eu aguentasse, se eu me formasse, se eu provasse meu valor, talvez Roberto finalmente me visse como um ser humano. Talvez ele finalmente dissesse: Marina, eu estava errado sobre você. Que idiota eu fui. Que idiota esperançosa e patética eu fui. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora de volta à história. Vovô Carlos morreu em setembro, 3 meses antes da minha formatura. Câncer de pâncreas, diagnosticado tarde demais porque ele era daqueles homens teimosos que não iam ao médico até estarem literalmente caindo. Quando descobriram, os médicos deram 6 meses. Ele viveu 2. Eu passei os últimos 2 meses da vida dele dividida entre a faculdade, o trabalho e o hospital. Faltei aulas. Dormi em cadeiras desconfortáveis ao lado do leito dele. Segurei sua mão enquanto ele ficava cada vez mais fraco, cada vez mais magro, até que não sobrou quase nada do homem robusto que ele tinha sido. Roberto não me acompanhou nem uma vez, nem uma única vez. Na verdade, ele reclamou. Reclamou do barulho quando eu voltava para casa tarde da noite vindo do hospital, porque eu batia a porta e atrapalhava o sono dele. Reclamou que eu estava faltando muito na faculdade e que ia reprovar e desperdiçar todo o dinheiro que ele não tinha investido em mim. Reclamou que eu estava melancólica e que minha energia negativa estava afetando o clima da casa. No dia em que vovô Carlos morreu, às 4:30 da manhã de uma terça-feira, eu estava segurando a mão dele. Ele abriu os olhos uma última vez, olhou para mim e disse 3 palavras: confie no envelope. Eu não entendi na época. Achei que era delírio dos remédios, mas ele apertou minha mão com a pouca força que tinha e repetiu: confie no envelope, Marina. Essas foram suas últimas palavras. No velório do vovô, Roberto ficou exatamente 20 minutos. Eu cronometrei. Tempo suficiente para aparecer nas fotos porque as pessoas vão falar se eu não vier, como ele disse para minha mãe. Tempo suficiente para reclamar que o estacionamento era caro, que fazia calor demais, que o padre estava falando muito devagar. Ele não derramou uma lágrima, não disse uma palavra gentil. Ficou no celular metade do tempo, provavelmente checando cotações de carros. E agora, finalmente, chegamos à manhã da minha formatura. Eu acordei às 5 da manhã, antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito de qualquer forma. Tinha passado a noite anterior arrumando meu vestido, um tomara que caia azul marinho simples que eu tinha comprado com o dinheiro do meu salário numa loja de departamento em promoção. Nada extravagante, nada ostentoso, mas era meu. Assim como meu diploma seria meu. Assim como cada conquista da minha vida tinha sido minha, e somente minha. Desci para a cozinha descalça, pisando nos degraus que não rangiam para não acordar Roberto, um hábito desenvolvido ao longo de anos. Encontrei minha mãe já acordada, fazendo café. O cheiro forte encheu meus pulmões e me acordou completamente. Ela olhou para mim e sorriu, e por um segundo eu vi um lampejo da mulher que ela tinha sido antes de Roberto. Seus olhos brilharam. Minha filha está se formando em direito, ela disse, a voz embargada de emoção. Seu pai estaria tão orgulhoso. Tão orgulhoso. Eu comecei a chorar. Não pude evitar. 7 anos de luta, de noites sem dormir, de estudar com os olhos ardendo de cansaço.
E finalmente estava acontecendo. Então ouvimos os passos pesados de Roberto descendo a escada, cada passo como um martelo batendo, e o sorriso da minha mãe desapareceu como uma vela sendo apagada por um vento súbito. Roberto entrou na cozinha já resmungando, ainda de pijama, os cabelos despenteados. Que barulho é esse tão cedo? Parece estação de trem aqui. Ah, é hoje esse circo da faculdade, né? Ele pegou uma xícara de café, bebeu de um gole só mesmo estando quente e me olhou de cima a baixo com aquela expressão de desprezo que eu conhecia tão bem. Pelo menos você vai parar de acordar de madrugada para estudar, embora duvido que você consiga emprego como advogada. O mercado está saturado e você não tem nenhuma conexão, nenhuma experiência, nenhum diferencial. Vai acabar trabalhando como atendente de escritório no máximo. Respirei fundo. Contei até 10 mentalmente, como minha terapeuta tinha me ensinado. Não hoje, pensei. Não vou deixar ele arruinar esse dia. Não vou dar a ele essa satisfação. Roberto, por favor, minha mãe murmurou, mexendo o café dela nervosamente. É um dia especial. Especial! Ele bufou, pegando uma torrada e mastigando ruidosamente. 7 anos para conseguir um diploma que não vai valer nada. Mas tudo bem, Cristina. Você quer fazer festa? Faz festa. Só não me peça para pagar nada depois, quando ela estiver desempregada. A cerimônia de formatura era às 10 da manhã, no auditório da faculdade. Minha mãe tinha comprado uma roupa nova, especialmente para a ocasião. Um vestido bege discreto com um colar de pérolas falsas, e estava radiante apesar de tudo. Roberto foi de terno, como sempre, azul marinho com uma gravata vermelha muito chamativa. Ele passou o caminho inteiro de carro reclamando do trânsito que estava horrível, do calor absurdo de dezembro, do estacionamento que ia ser impossível de achar, de literalmente tudo. Quando chegamos na universidade, o pátio estava transformado. Havia flores por todo lado, arranjos coloridos, balões azuis e amarelos, as cores da faculdade. O pátio estava cheio de formandos e suas famílias. Havia abraços, lágrimas felizes, selfies, aquela energia contagiante de conquista coletiva. Eu me senti plena pela primeira vez em anos. Eu tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todo o veneno, contra todas as noites que eu quis desistir, eu tinha me formado. E então eu vi meu tio Henrique, irmão do vovô Carlos, caminhando em nossa direção através da multidão. Ele tinha 83 anos, cabelos completamente brancos como neve, ombros curvados pelo peso dos anos, e carregava uma pasta de couro marrom desgastada que eu reconheci imediatamente. Era a pasta do vovô, a mesma que ele carregava para a gráfica todo dia por 40 anos, a mesma que tinha seu nome gravado em letras douradas, já desbotadas. Marina, ele disse, me abraçando forte. Seus braços tremiam um pouco, mas o abraço era firme. Ele cheirava a lavanda e papel velho, o mesmo cheiro do escritório do vovô, o cheiro da minha infância, de tardes passadas na gráfica brincando com sobras de papel colorido enquanto o vovô trabalhava. Parabéns, minha querida. Seu avô estaria explodindo de orgulho agora. Explodindo. Então, ele abriu a pasta com dedos trêmulos e tirou um envelope grosso, do tamanho de um envelope de carta padrão, mas visivelmente pesado. Estava lacrado com cera vermelha, do tipo que você só vê em filmes antigos ou documentos muito importantes. O selo na cera tinha as iniciais do vovô, C.A.C. Meu nome completo estava escrito com a caligrafia elegante do vovô em tinta preta. Para Marina Alves Costa, no dia da sua formatura em Direito. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam quando eu peguei o envelope. Era pesado. Tinha algo dentro além de papel, algo metálico que chacoalhava levemente. Ele me fez prometer que eu entregaria isso pessoalmente hoje, tio Henrique disse, seus olhos marejados. Disse que era muito importante, que você saberia o que fazer, que era para eu não deixar ninguém impedir você de receber isso. Ninguém. Ele olhou diretamente para Roberto quando disse a última palavra. Eu estava prestes a abrir quando senti uma mão arrancar o envelope da minha com tanta força que minhas unhas dobraram. Roberto. Ele segurava o envelope contra a luz do sol matinal, tentando ver através dele, girando ele em vários ângulos. O que é isso? Dinheiro? Quanto o velho deixou? Espero que pelo menos tenha deixado o suficiente para você pagar a conta de luz que você gasta estudando de madrugada. Roberto, devolve, eu disse, estendendo a mão. Minha voz estava surpreendentemente calma, mas meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. É meu, vovô deixou para mim. Seu avô,
Roberto disse com aquele tom de desprezo que ele reservava para qualquer coisa relacionada ao lado da família do meu pai. Aquele velho pirracento que nunca me respeitou, que sempre me olhou torto, que enchia sua cabeça de ideias, provavelmente é alguma carta cheia de besteira sentimental. Marina, você é especial, continue tentando, blá blá blá, lixo emocional. Tio Henrique deu um passo à frente, corajoso apesar da idade. Roberto, por favor, devolva o envelope para Marina imediatamente. São os últimos desejos do Carlos Alberto. Ele passou os últimos dias de vida preparando isso. Você não tem direito. Últimos desejos? Roberto riu. Um som áspero e cruel que fez algumas pessoas ao redor pararem suas conversas e olharem. Vocês dessa família são muito dramáticos. Tudo é último desejo, última vontade, muito importante. É um pedaço de papel. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, ele rasgou o envelope ao meio. O som do papel grosso se rasgando foi alto demais, amplificado no meu cérebro até parecer uma explosão. As pessoas ao nosso redor pararam completamente e olharam. Roberto rasgou de novo, perpendicular ao primeiro rasgo, criando 4 pedaços. E de novo, e de novo. Suas mãos trabalhavam freneticamente, com uma raiva que parecia desproporcional, reduzindo o envelope a pedaços cada vez menores. Documentos, papéis, algo que parecia ser chaves, um cartão, tudo caiu no chão de cimento do pátio como confete macabro. E então ele disse, alto o suficiente para meio pátio ouvir cada palavra enunciada com perfeição cruel. Isso não vale nada, assim como você nunca valeu nada. Ele jogou os últimos pedaços aos meus pés, alguns grudaram no meu vestido, e saiu, pisando deliberadamente em alguns fragmentos no caminho, deixando marcas de sapato no papel branco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareceram parar de cantar. Eu ouvia meu próprio coração batendo nos ouvidos, um tambor fúnebre. Ouvia minha mãe soluçando baixinho ao meu lado, um som que parecia vir de muito longe. Ouvia o tio Henrique murmurando, meu Deus, o que ele fez, repetidamente como um mantra. Então, eu me ajoelhei, bem ali no meio do pátio, com meu vestido azul marinho, sem me importar com a sujeira, com as pessoas olhando, com nada, e comecei a juntar os pedaços, cada fragmento rasgado, cada palavra destruída. Minhas lágrimas caíam nos papéis, manchando a tinta em alguns lugares. Tio Henrique se ajoelhou ao meu lado, seus joelhos estalando com o esforço, e me ajudou. Suas mãos tremiam tanto quanto as minhas. Minha mãe também, suas lágrimas pingando nos papéis, criando pequenas marcas de água. Foram necessários 10 minutos para juntar tudo. Eu coloquei os pedaços dentro da bolsa, junto com 2 chaves que tinham caído, um cartão magnético e o que parecia ser um documento oficial rasgado, e olhei para o tio Henrique. Eu preciso ir a um banco, eu disse. Minha voz estava estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Agora, imediatamente. Mas sua formatura começa em 40 minutos. Minha mãe começou, limpando o rosto com as mãos. A cerimônia só começa daqui a 1h20, na verdade, eu disse, checando meu celular. Eu volto a tempo, mas preciso fazer isso agora. Tio, você pode me levar? Tio Henrique assentiu, já se levantando com dificuldade. Meu carro está logo ali. Vamos. No caminho até o banco, sentada no banco do passageiro do velho Corolla cinza do tio Henrique, eu tentei juntar os pedaços do envelope com fita adesiva que ele tinha no porta-luva. Era fita velha, amarelada, que grudava mal. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei a fita 3 vezes. Meus dedos estavam suados. Consegui ver fragmentos de frases através da fita transparente. Escritura de propriedade. Ações preferenciais classe A. Em nome de Marina Alves Costa. Transferência fraudulenta detectada em. Transferência fraudulenta. Aquelas 2 palavras fizeram meu estômago revirar. Tio, eu disse, olhando para ele enquanto dirigia cuidadosamente, sempre 10 quilômetros abaixo do limite de velocidade. O que o vovô deixou para mim? Por favor, eu preciso saber. Tio Henrique apertou o volante com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Ele me fez prometer que não contaria. Disse que você precisava descobrir sozinha, do jeito dele, que era parte do teste. Mas, Marina, eu posso te dizer uma coisa. Seu avô sabia que Roberto não era boa pessoa. Ele sabia há muito tempo, muito antes de qualquer um de nós perceber a extensão. E ele tomou providência, muitas providências. O Banco Central ficava a 15 minutos da universidade em trânsito normal. Chegamos em 12 porque tio Henrique, para minha surpresa, ignorou 2 sinais amarelos. Quando chegamos, eram 10h20 da manhã.
A agência estava razoavelmente cheia, uns 15 clientes esperando, e nós tivemos que esperar na fila. Eu segurava aquele envelope remendado com fita adesiva como se fosse uma granada, porque, de certa forma, eu sentia que era algo que, quando ativado, explodiria toda a minha vida. Quando finalmente chegou minha vez, 17 minutos depois, a atendente, uma mulher de uns 40 anos com um sorriso profissional e crachá escrito Juliana, perguntou: "Como posso ajudá-la hoje?" "Eu preciso falar com o gerente", eu disse, colocando o envelope rasgado e remendado sobre o balcão. "É sobre uma herança. Meu avô, Carlos Alberto Costa." O sorriso dela vacilou quando ela viu o estado do envelope. "Carlos Alberto? Um momento, por favor, senhorita." Ela desapareceu por uma porta lateral e voltou 3 minutos depois com um homem de terno cinza perfeitamente passado, cabelos grisalhos penteados com cuidado, uns 50 e poucos anos. Ele tinha uma expressão séria, quase grave. "Senhorita Costa?" ele disse, estendendo a mão. Tinha um aperto de mão firme, profissional. "Sou Fernando Guimarães, gerente desta agência. Por favor, venha comigo." Ele nos levou para uma sala privativa no segundo andar, com uma mesa grande de mogno e cadeiras de couro preto. Havia um quadro na parede, uma pintura abstrata cara. Fechou a porta com cuidado e trancou. "Nós estávamos esperando por você", ele disse, sentando-se e gesticulando para fazermos o mesmo. "Seu avô deixou instruções muito específicas. Ele disse que você viria no dia da sua formatura, exatamente no dia da sua formatura, trazendo um envelope lacrado com cera vermelha. Que você seria pontual, que você seria determinada." Eu coloquei o envelope em fita adesiva sobre a mesa. As mãos dele tremeram imperceptivelmente quando ele viu o estado dele. "Meu padrasto rasgou", eu disse, cada palavra saindo com dificuldade, "em pedaços, na frente de pelo menos 50 pessoas. Disse que não valia nada, como eu." Fernando Guimarães ficou visivelmente tenso. Sua mandíbula se apertou. "Ele rasgou? Deliberadamente?" "Na frente de pelo menos 50 pessoas", tio Henrique disse, sua voz tremendo de raiva contida. Como um ato de pura crueldade gratuita, pisou em alguns dos pedaços. O gerente colocou óculos de leitura e começou a examinar os pedaços cuidadosamente, como um arqueólogo examinando fragmentos antigos. Ele estava juntando-os mentalmente, lendo o que conseguia através da fita. E então eu vi o momento exato em que o rosto dele perdeu a cor. Foi gradual, como uma cortina sendo fechada. Primeiro as bochechas, depois a testa, até que ele estava completamente pálido. Ele leu um pedaço, ajustou os óculos, depois outro. Pegou as chaves que estavam na minha bolsa, examinou-as contra a luz, leu os números gravados nelas, olhou para elas, olhou para os papéis, olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era parte choque, parte raiva, parte algo que parecia ser medo. Então ele tirou os óculos com mãos trêmulas, limpou o suor da testa com um lenço branco perfeitamente dobrado, respirou fundo 3 vezes, como se estivesse se preparando para dar uma notícia terrível, e disse com a voz quebradiça: "Senhorita, chame a polícia agora, imediatamente. Não saia daqui. Tranque essa porta e não saia por nenhum motivo." Meu estômago despencou. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "O quê? Por quê? O que está acontecendo?" "Porque", Fernando Guimarães disse, as mãos tremendo visivelmente enquanto ele juntava os pedaços do envelope como um quebra-cabeça macabro, organizando-os em fileiras sobre a mesa. "Esses documentos mostram que seu avô deixou para você a propriedade plena da casa onde você mora em Pinheiros, propriedade que está registrada em nome da sua mãe, Cristina Alves Costa, desde a morte do seu pai em 2002. Ele também deixou para você um portfólio diversificado de ações preferenciais classe A em 5 empresas diferentes, avaliado, na cotação de ontem, em aproximadamente R$2.300.000, e a propriedade integral de um galpão comercial no Brás, na Rua do Gasômetro, número 423, avaliado recentemente em R$1.800.000. O quarto girou. R$4.100.000. Mais de 4 milhões. Eu não conseguia respirar. Literalmente não conseguia puxar ar para os pulmões. "Mas isso não é nem a pior parte", ele continuou, agora digitando freneticamente no computador, seus dedos batendo nas teclas com urgência. A tela refletia nos seus óculos. "A pior parte, a razão pela qual você precisa chamar a polícia imediatamente, é que nos últimos 3 meses, alguém tentou, em 5 ocasiões separadas, transferir a propriedade da casa do nome da sua mãe para o nome de Roberto Mendes, usando documentos que..." Ele pausou,
lendo a tela com olhos arregalados. Documentos que foram denunciados formalmente pelo seu avô como fraudulentos 6 dias antes dele falecer. Carlos Alberto entrou com uma ação judicial preventiva em cartório, suspendendo qualquer transferência, venda ou uso como garantia de quaisquer propriedades relacionadas à sua família até você completar 26 anos e se formar em direito. As duas coisas, idade e formatura. O quarto não estava apenas girando, estava desmoronando. Ele sabia, vovô sabia que Roberto ia tentar roubar. Mais que isso, Fernando disse, agora imprimindo documentos, a impressora zunindo no canto da sala. Muito mais que isso. Olha aqui. Ele girou o monitor para mim. Havia um arquivo PDF aberto com dezenas de páginas. Seu avô contratou uma empresa de investigação particular, a Souza em Associados Investigações. Eles trabalharam por 8 meses. Eles descobriram que Roberto Mendes não é dono de concessionária nenhuma. Ele é um sócio minoritário fantasma, com menos de 8% de participação em uma concessionária que pertence majoritariamente a um empresário chamado Marcelo Tavares. A maior parte da aparente riqueza dele é financiada por empréstimos que ele pegou usando a casa da sua mãe como garantia, sem a permissão legal dela, sem ela sequer saber. Tio Henrique estava branco como papel. Ele falsificou a assinatura da Cristina? Múltiplas vezes? Aparentemente sim. Múltiplas vezes ao longo de 6 anos, Fernando disse, sua voz ficando mais firme, mais profissional, como se estivesse entrando em modo de crise. E tem mais, e piora. Carlos Alberto deixou instruções específicas, registradas em cartório e arquivadas com este banco. Se alguém tentasse impedir você de receber essa herança de qualquer forma, se alguém destruísse, danificasse, roubasse, escondesse ou de qualquer maneira interferisse com o envelope, isso seria considerado evidência prima facie de tentativa de fraude patrimonial e seria imediatamente reportado às autoridades competentes. Tentativa de suprimir evidências. Ele olhou para mim, para o envelope rasgado com fita adesiva, para as chaves, para tio Henrique. Roberto Mendes rasgou esse envelope em pedaços, deliberadamente na frente de testemunhas, correto? Eu assenti, incapaz de formar palavras. Minha garganta estava fechada. Mais de 50 pessoas viram, tio Henrique confirmou, sua voz forte apesar da idade. Eu vi, a mãe dela viu, dezenas de outras famílias de formandos viram. Ele gritou aquilo para todo mundo ouvir. Então ele acabou de cometer um crime grave e documentado, Fernando disse, pegando o telefone da mesa. Destruição de documento legal com intenção demonstrável de fraude patrimonial. Isso são de 2 a 6 anos de prisão. Ele começou a discar. Vou ligar para o departamento jurídico do banco, para nosso setor de prevenção a fraudes e para a delegacia de crimes patrimoniais. Você, ele apontou para mim, não sai daqui até termos proteção adequada. Esse homem é perigoso. Alguém que faz o que ele fez em público, imagine o que ele é capaz de fazer longe dos olhos das pessoas. Os próximos 40 minutos foram um borrão surreal. A polícia chegou em 2 viaturas, 4 policiais no total, incluindo 2 investigadores da Polícia Civil especializados em crimes financeiros e patrimoniais. Eu dei meu depoimento 3 vezes, cada vez ficando mais detalhado. Tio Henrique deu o dele, confirmando tudo. Fernando Guimarães forneceu todas as evidências que o banco tinha arquivado meticulosamente por ordem do meu avô, incluindo cópias de todos os documentos, gravações de conversas, relatórios de investigação. Eu perdi minha cerimônia de formatura completamente, mas ganhei algo exponencialmente maior. Ganhei a verdade, ganhei proteção, ganhei justiça. Quando finalmente saímos do banco, já era 12:15. O sol estava no ponto mais alto, queimando. Meu celular estava explodindo com mensagens. 53 notificações. A maioria da minha mãe, desesperada, perguntando onde eu estava, se eu estava bem, dizendo que Roberto tinha voltado para casa furioso. Algumas de colegas da faculdade perguntando se eu estava bem porque tinham visto a cena no pátio. E 3 mensagens de Roberto, cada uma mais reveladora que a anterior. Onde você está? Sua mãe está passando mal de preocupação por sua causa. Como sempre, você só pensa em você. Típico de você estragar tudo. Até sua própria formatura você não consegue fazer direito. Eu olhei para tio Henrique, que estava pálido, mas determinado. Preciso ir para casa. Preciso falar com minha mãe. Ela precisa saber disso tudo. Não sozinha, ele disse firmemente. Absolutamente não sozinha. Os policiais vão nos acompanhar.
Eles querem interrogar Roberto pessoalmente e também notificar oficialmente sua mãe sobre todas as fraudes cometidas usando o nome e propriedade dela. O caminho de volta para Pinheiros foi tenso e silencioso. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar em câmera lenta, e pensava no vovô, em como ele tinha previsto tudo com precisão cirúrgica, como ele tinha me protegido mesmo depois de morto, como ele tinha sido mais pai para mim nos últimos anos do que Roberto seria em 1000 vidas, como ele tinha usado seus últimos dias de vida, quando estava morrendo de câncer, para garantir minha proteção. E então pensei em Roberto, na cara dele quando rasgou aquele envelope com tanta fúria, na certeza absoluta que ele tinha de que estava destruindo algo sem valor, provavelmente uma carta sentimental e talvez algumas centenas de reais, na arrogância pura e cristalina de alguém que achava que podia fazer o que quisesse sem consequência, que podia me humilhar, me diminuir, me destruir e nunca, nunca haveria repercussões. Ele estava tão errado, tão completamente e absolutamente errado. Chegamos na casa às 13h15. Havia 2 carros de polícia estacionados na frente, conspícuos e impossíveis de ignorar, e eu podia ver vizinhos olhando pelas janelas, alguns até saindo nas varandas para ver melhor. A dona Márcia estava na janela da casa ao lado, de boca aberta. Minha mãe estava na porta, o vestido bege amarrotado, o rosto inchado de tanto chorar, a maquiagem borrada, e quando ela me viu, ela literalmente correu em minha direção, tropeçando nos próprios pés. Marina, Marina, onde você estava? Você perdeu sua formatura. Roberto disse que você tinha fugido porque estava com vergonha, que você tinha causado uma cena e fugido. O que aconteceu? Eu segurei as mãos dela. Elas estavam geladas apesar do calor absurdo de dezembro. Mãe, eu estava no banco, com o tio Henrique e com a polícia, porque precisamos conversar sobre algumas coisas muito sérias. Foi quando Roberto apareceu na porta. Ele tinha trocado o terno pelo que ele chamava de roupa de casa, calça de moletom e camiseta, mas ainda tinha aquela expressão de dono do mundo, até que ele viu a polícia. Então, seus olhos estreitaram, sua postura mudou, ficou defensiva. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, descendo os 3 degraus da entrada com passos pesados. Marina, que palhaçada é essa que você arrumou agora? Não bastou arruinar sua própria formatura, agora quer arruinar a paz da nossa casa? Um dos investigadores, um homem alto de uns 45 anos com expressão severa, deu um passo à frente mostrando distintivo. Roberto Mendes, sou o investigador Silva, da Divisão de Crimes Patrimoniais da Polícia Civil de São Paulo. Precisamos fazer algumas perguntas sobre tentativas de transferência fraudulenta de propriedades e falsificação de documentos. Eu vi acontecer em câmera lenta. Vi o momento exato em que Roberto entendeu que tinha cometido um erro catastrófico e irrecuperável ao rasgar aquele envelope. Seu rosto ficou vermelho de raiva, depois branco de medo, depois esverdeado de náusea. Suas mãos começaram a tremer. Eu não sei do que você está falando, ele disse, mas sua voz estava fina demais, aguda demais, desesperada demais. Deve haver algum engano. Não? O investigador Silva disse, tirando um tablet e mostrando documentos escaneados. Então talvez você possa explicar como sua assinatura, autenticada falsamente, aparece em 7 documentos diferentes de transferência de propriedade de um imóvel que não pertence a você, usando uma procuração falsificada em nome da senhora Cristina Mendes, aqui presente. Minha mãe ofegou tão alto que soou como um grito sufocado. O quê? Que procuração? Eu nunca assinei procuração nenhuma. Roberto, do que ele está falando? Mãe, eu disse gentilmente, mas firmemente, guiando ela para dentro de casa. Minhas pernas tremiam, mas minha voz estava firme. Senta aqui no sofá, por favor. Eu preciso te contar tudo, absolutamente tudo. E foi o que eu fiz. Sentei ao lado dela naquele sofá bege que Roberto tinha comprado, segurei suas mãos trêmulas e contei sobre o envelope, sobre o que vovô tinha deixado para mim, sobre as investigações detalhadas que ele tinha feito nos últimos meses de vida dele, sobre as fraudes múltiplas que Roberto tinha cometido, sobre como a casa, nossa casa, a casa do meu pai, estava hipotecada em 320 mil reais, sem ela nunca ter sabido, sobre os empréstimos, as dívidas, as mentiras sobre a concessionária. E contei sobre os mais de 4 milhões de reais que vovô tinha deixado especificamente para mim, não para nós, para mim, como proteção, como segurança, como garantia de que eu nunca teria que depender de ninguém que pudesse me machucar.
Minha mãe chorou. Ela chorou tanto que eu achei que ela fosse desidratar ali mesmo. Suas lágrimas encharcaram meu vestido azul marinho. E então ela fez algo que me surpreendeu completamente. Ela se levantou, caminhou até onde Roberto estava sendo interrogado na sala ao lado pelos policiais e disse com uma voz que eu não ouvia há anos, uma voz firme e forte: "Eu quero o divórcio. Imediatamente. Hoje. Agora." Os dias seguintes foram um tornado de atividade legal e emocional. Roberto foi formalmente acusado de 7 crimes: tentativa de fraude patrimonial qualificada, falsificação de documentos públicos, uso indevido de propriedade como garantia para empréstimos sem consentimento do proprietário legal, falsificação de assinatura, apropriação indébita e destruição de documento legal. A casa da minha mãe tinha uma hipoteca ativa de R$ 323.800, que ela nunca tinha autorizado, colocada como garantia para empréstimos que Roberto usou para investimentos fracassados e gastos pessoais. A concessionária, onde Roberto dizia ser dono, estava prestes a declarar falência, com dívidas superiores a R$ 1 milhão, e ele devia para dezenas de credores. Sua prisão não aconteceu imediatamente porque ele tinha advogado, mas ele foi proibido judicialmente de se aproximar de mim ou da minha mãe a menos de 200 metros e teve que deixar a casa em 72 horas. Ele saiu numa noite de sábado chuvosa, levando apenas 3 malas de roupa, alguns documentos e seu relógio ostentoso Rolex falsificado, como descobrimos depois. Ele tentou levar mais coisas, incluindo a TV da sala e alguns móveis caros, mas o oficial de justiça que estava lá para garantir que ele saísse em paz e que a saída fosse documentada, não permitiu. Antes de ir embora, Roberto olhou para mim. Eu estava na porta da sala, assistindo com os braços cruzados, e ele disse, com uma última tentativa patética de me machucar: "Você vai se arrepender disso. Sua mãe vai te odiar por destruir o casamento dela. Ela vai ficar sozinha e vai culpar você." Eu olhei para ele, para aquele homem que tinha passado 14 anos me humilhando sistematicamente, me diminuindo, tentando me convencer de que eu não valia nada. E eu sorri, um sorriso genuíno, de alívio. "Roberto", eu disse calma e clara, "o único arrependimento que eu tenho é não ter juntado os pedaços daquele envelope mais rápido. Mas não se preocupe, juntei tudo, cada fragmento, cada palavra, cada evidência, e eles estão todos arquivados agora." Ele saiu batendo a porta tão forte que o quadro da parede tremeu. Foi a última vez que eu o vi pessoalmente. A faculdade, ao saber de tudo que tinha acontecido através da imprensa que cobriu o caso, me deu meu diploma numa cerimônia particular, só para mim, 2 semanas depois. O reitor pessoalmente me entregou. Eles disseram que entendiam completamente as circunstâncias excepcionais e que eu merecia ter meu momento. Minha mãe estava lá, de vestido novo amarelo, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Tio Henrique estava lá. Alguns colegas da faculdade vieram me apoiar. E eu segurei meu diploma pensando que vovô estava vendo, de algum lugar, e sorrindo orgulhoso. Nos meses seguintes, muita coisa mudou rapidamente. O julgamento de Roberto foi relativamente rápido, porque as evidências eram literalmente irrefutáveis, documentadas meticulosamente ao longo de anos. Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, em regime semiaberto, por fraude patrimonial qualificada e crimes conexos, mas cumpriu apenas 1 ano e 7 meses antes de conseguir liberdade condicional por bom comportamento. A concessionária faliu completamente 3 meses após sua prisão, e ele perdeu absolutamente tudo que dizia ter, incluindo o carro importado, que na verdade estava financiado em 36 vezes. Minha mãe lutou intensamente com a culpa durante muito tempo. "Como eu não vi? Como eu permiti isso? Como eu deixei ele tratar você assim?" Ela perguntava repetidamente, às vezes chorando até dormir. Levou terapia, muita terapia intensiva 2 vezes por semana, e longas conversas profundas entre nós duas, às vezes até de madrugada, para ela entender que ela também tinha sido vítima, que Roberto era um manipulador profissional treinado, que gaslighting é uma arma invisível mais devastadora, que ela fez o melhor que podia nas circunstâncias. Quanto a mim, eu usei R$ 350 mil da herança do vovô para pagar completamente todas as dívidas fraudulentas que Roberto tinha criado, liberando a casa da minha mãe totalmente, livre e desembaraçada.
Usei outros 400 mil para abrir meu próprio escritório de advocacia, especializado em direito de família e proteção de patrimônio para vítimas de violência doméstica e econômica. Porque eu descobri, através de pesquisa e conversas, que havia centenas, milhares de mulheres como minha mãe, presas em casamentos abusivos, especificamente porque seus parceiros tinham controle financeiro total e elas não viam saída. O galpão comercial no Brás eu mantive como investimento sólido. Hoje, ele é alugado para uma empresa de tecnologia em crescimento que desenvolve aplicativos de segurança e gera uma renda mensal de R$18 mil que me permite atender gratuitamente clientes que não podem pagar, que é metade da minha carteira. As ações, eu mantive todas. Vovô tinha escolhido extremamente bem, com visão de longo prazo, e elas continuam se valorizando consistentemente ano após ano. E a casa em Pinheiros, aquela casa que foi do meu pai, que guarda tantas memórias boas e ruins, continua no nome da minha mãe. Mas agora ela está segura, totalmente paga, completamente protegida legalmente. E a jabuticabeira, contra todas as expectativas, brotou de novo de uma raiz que tinha ficado e está crescendo. 3 anos depois daquele dia que mudou tudo, eu estava no meu escritório preparando argumentos para um caso complexo, quando minha secretária, Rafaela, tocou o interfone. Marina, tem um homem aqui querendo falar com você. Ele diz que é urgente e pessoal. Quem é? Eu perguntei, terminando de escrever uma frase. Houve uma pausa significativa. Roberto Mendes. Meu coração pulou uma batida, depois 2. Eu não o via desde aquela noite chuvosa quando ele saiu de casa carregando malas. Mas eu era uma advogada experiente agora. Eu sabia meus direitos. Eu sabia a lei. Ele tinha permissão legal de se aproximar de mim, contanto que fosse em espaço público e ele não fizesse ameaças diretas ou indiretas. Deixa ele entrar, eu disse, respirando fundo. Mas fica na sala ao lado com a porta aberta. Roberto entrou no meu escritório parecendo uma década mais velho. Seus cabelos estavam completamente grisalhos agora. Ele tinha perdido pelo menos 15 quilos, e o terno caro tinha sido substituído por calça jeans desbotada e camisa social amarrotada. Sem relógio ostentoso, sem perfume caro, sem a arrogância que sempre o definiu. Ele olhou ao redor do escritório lentamente, para os 3 diplomas emoldurados na parede, para a estante cheia de livros jurídicos organizados por tema, para a vista panorâmica da cidade pela janela ampla do 10º andar. Você conseguiu, ele disse. Não era uma pergunta, era uma constatação amarga. Consegui, eu respondi, mantendo minha voz profissional, apesar de você. Por causa do vovô, por mim mesma. Ele assentiu devagar, sem negar, sem discutir. Eu vim porque preciso de um advogado. Estou sendo processado pelo antigo sócio da concessionária por dívidas que ele alega serem minhas. E pensei, você é advogada. Uma boa advogada, pelo que ouço falar. Você poderia... Eu ri. Não pude evitar. A audácia era tão surreal que beirava o cômico. Roberto, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Você passou 14 anos me dizendo que eu era um nada, que eu nunca conseguiria nada. Você rasgou minha herança em pedaços minúsculos na frente de dezenas de pessoas. Você fraudou documentos, tentou roubar a casa da minha mãe, destruiu o casamento dela, me humilhou de absolutamente todas as formas possíveis e imagináveis. E agora, você quer que eu seja sua advogada? Ele olhou para o chão, incapaz de manter contato visual. Eu não tenho mais ninguém. Todos me abandonaram. Família, amigos, colegas. E você sempre foi boa em ajudar pessoas, mesmo pessoas que não merecem. Aquilo doeu, de uma forma estranha e inesperada, porque ele estava certo. Eu era boa em ajudar pessoas. Era literalmente minha vocação agora, meu propósito. Mas havia limites claros e necessários. Roberto, eu disse, minha voz firme, mas não necessariamente cruel. Eu posso te recomendar 5 advogados excelentes e competentes que trabalham especificamente com casos como o seu. Vou pedir para minha secretária passar os contatos e horários de atendimento deles. Mas eu não posso te representar pessoalmente. Seria conflito de interesse flagrante, considerando o nosso histórico documentado. E além disso, eu pausei, olhando diretamente para aquele homem que tinha sido um gigante aterrorizante na minha infância e adolescência, que tinha dominado minha vida durante anos. Aquele homem que agora parecia tão pequeno, tão diminuído, tão patético. Além disso, eu trabalho exclusivamente com vítimas. E você não é vítima, Roberto. Você é consequência direta e inevitável das suas próprias escolhas deliberadas e repetidas. Ele acenou devagar, sem discutir, sem argumentar.
Talvez a prisão tinha finalmente ensinado algo a ele, ou talvez ele simplesmente estivesse cansado demais, derrotado demais para lutar. Aquele envelope, ele disse antes de sair, parando na porta. Eu realmente, genuinamente achei que não valia nada. Achei que era só um velho sendo sentimental, uma carta emotiva e talvez alguns trocados. Eu sei, eu disse com uma pontada inesperada de algo que poderia ser pena. Essa é fundamentalmente a diferença entre eu e você, Roberto. Você sempre acreditou que sentimento não tinha valor real, que emoção era fraqueza. Mas foi exatamente o sentimento do meu avô, o amor profundo e incondicional dele por mim, que valeu milhões, literalmente milhões. E mais importante que o dinheiro, valeu proteção, segurança, dignidade e futuro. Ele saiu sem dizer mais nada, fechando a porta gentilmente atrás de si. E aquela foi genuinamente a última vez que eu o vi. Hoje, 5 anos depois daquela formatura caótica que eu perdi, mas que paradoxalmente mudou minha vida completamente e irreversivelmente, eu tenho um escritório estabelecido com 8 advogados trabalhando comigo, 3 estagiários e 2 assistentes jurídicos. Nós atendemos em média 75 casos ativos por mês, todos relacionados especificamente a abuso financeiro, econômico e patrimonial em contextos familiares. Nós já ajudamos, desde a fundação, mais de 530 pessoas a recuperar suas vidas, suas casas e seus patrimônios roubados. Minha mãe se casou de novo há 2 anos, dessa vez com um professor de história chamado Eduardo, que a trata como a rainha absoluta que ela sempre foi, mas esqueceu de ser. Eles viajam constantemente, riem alto e sem censura, e ela usa batom vermelho vibrante todos os dias, às vezes 2 tons diferentes no mesmo dia. E eu aprendi profundamente que o vovô Carlos estava absolutamente certo sobre tudo. Ele sabia com precisão que Roberto era perigoso, sabia que eu precisaria de proteção robusta e sabia que o melhor presente que ele poderia me dar não era apenas dinheiro, embora o dinheiro ajudasse imensamente, mas a verdade documentada e irrefutável. Aquele envelope rasgado, cuidadosamente remendado com fita adesiva amarelada, ainda está emoldurado na parede principal do meu escritório, atrás da minha mesa. Junto com ele, uma foto ampliada do vovô, sorrindo largamente, usando seu avental característico da gráfica manchado de tinta. Embaixo da moldura dupla, uma placa de bronze gravada. Às vezes as pessoas rasgam seus presentes sem saber o valor real, mas a verdade, documentada e preservada, sempre pode ser remontada, peça por peça. Às vezes, clientes novos olham para aquilo com curiosidade e perguntam a história por trás. E eu sempre conto. Conto sobre humilhação sistemática, sobre paciência estratégica, sobre um avô extraordinário que me amou o suficiente para me proteger além do túmulo. Conto sobre um padrasto narcisista que destruiu o próprio futuro num único ato de crueldade impensada e arrogante. E principalmente, eu conto sobre uma garota de 26 anos que se ajoelhou num pátio de formatura, sem se importar com a sujeira ou os olhares, e juntou meticulosamente pedaços de papel rasgado porque ela sabia, em algum lugar profundo e inabalável da alma, que aqueles fragmentos significavam algo importante. Eu estava absolutamente certa. Eles significaram tudo, literalmente tudo. Muito obrigada por assistir até o final desta jornada. Se esta história tocou você de alguma forma, se ressoou com algo que você viveu ou conhece, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários me conte, você já passou por algo remotamente parecido? Como lidou? Que conselho você daria para alguém nessa situação? Seus comentários significam absolutamente tudo para mim e para a comunidade que estamos construindo juntos. Mais histórias impactantes e verdadeiras como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora mesmo e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima história.